na minha percepção e na minha direção, como pastor da igreja, com muito zelo eu falo isso, eu entendo que todo crente tem que ler a Bíblia dentro de um plano de leitura bíblico. Um plano bíblico de leitura. Todo crente. Então eu até fiz aqui algo para você entender, que eu achei muito importante. Eu quero primeiro ler o que está escrito em 2 Timóteo 2,15, que fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado. Então essa palavra procure esforce, seja zeloso, se esforce para quando você se apresentar diante de Deus, você se apresente aprovado. Como obreiro que maneja, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, o desafio hoje aqui, que eu tenho para os irmãos, é fazer com que os irmãos manejem a palavra da verdade com mais destreza, com mais habilidade, sendo mais conhecedores, sendo mais profundos na palavra. Então o que eu entendo? Eu entendo que tudo começa com o nosso hábito de leitura da palavra. Então olha só, bem rapidamente, eu enumerei aqui 6 razões para você ter um plano de leitura bíblico. De leitura bíblica. A leitura com um programa te ajuda na disciplina. Então o que a gente está falando aqui, irmãos? Todo mundo entende quando eu falo de ter um programa de leitura? Todo mundo entende? Alguém aqui não entende o que é um programa de leitura? Então, um programa de leitura é um planejamento pré-definido para você ler a Bíblia. É isso. Então não importa se você... não importa qual programa você vai ler, você vai usar. O que importa é que você esteja lendo a Bíblia sistematicamente. Aí eu vou desenvolver isso com você aqui, olha só, presta atenção. Então, a leitura com um programa, ela te ajuda na sua disciplina. Escuta isso aqui. Humor, imprevistos, atividades intensas, podem ser empecilhos para a sua leitura. Então o programa, ele te mostra um padrão que te exige um esforço para adaptar-se, não te deixando ler apenas quando e quanto você puder. Entenderam isso? Então se você tem um plano de leitura bíblica, isso vai te ajudar a não ficar lendo a Bíblia só quando o seu humor quer que você leia a Bíblia. Não é este o costume de muita gente? Nossa, hoje eu estou tão bem, hoje eu estou tão cheio de Deus, o Corinthians foi campeão, eu vou ler a Bíblia. Então porque a pessoa está alegre, ela vai e lê a Bíblia. Ou então, quando a pessoa está muito angustiada, muito triste, ela vai ler a Bíblia. Então a leitura bíblica passa a ser um fruto de um momento, de um estado emocional, e assim não vai funcionar. Não é bom. Então quando você tem um programa bíblico, esse programa exige de você um esforço. Você vai sentir como que um crescimento mesmo. Amém, irmãos? Não é, nossa, hoje eu estou tão mal-humorado, mas eu tenho que ler aqui a Bíblia, eu vou me esforçar. Então, o programa ele te ajuda nessa sua disciplina. Segundo, a leitura com um programa te ajuda a desenvolver o hábito. Isso é fruto do primeiro tópico. Quem desenvolve uma disciplina está desenvolvendo um hábito de ler a Bíblia. Quando você desenvolver o hábito, não será mais pesado. Pelo contrário, você vai sentir falta quando não lê por alguma razão. Entende isso? Então, qual que é o nosso desafio até aqui, para você entender aí o desafio? Qual que é o desafio? Você estabelece um programa de leitura da palavra, e esse programa vai disciplinando você. Quem aqui trabalha com massas, bolo ou coisas parecidas?
não tem algumas coisas que a gente faz que a massa tem que entrar numa forma e você às vezes tem até que apertar a massa, não tem, Vanilde, alguma coisa assim? Acho que eu vi vocês fazendo, não sei se foi coxinha, o que foi? A coxinha vai na mão. Aí a esfirra, a empada, tudo numa forma. Então, a impressão que eu tenho, irmãos, quando o crente coloca um programa de leitura, um plano de leitura para cumprir, é que a massa, que no caso representa o crente, eu e você, vai se encaixar numa forma. Então ela vai ter que se esticar, ela vai ter que se modelar, ela vai ter que se adaptar àquele programa. Isso vai fazer com que você não seja um crente relapso na tua leitura, um crente relaxado na leitura, né? Não, hoje eu li um capítulo, hoje eu li, não, hoje eu não li, amanhã eu li. Então você vai entrar dentro de uma disciplina, e isso vai te fazer desenvolver um hábito, e vai ser prazerosa a sua leitura. Irmãos, quando você tiver um encontro com a palavra de Deus, a sua vida vai mudar. Vale a pena lembrar disso daqui, comigo aqui. Vale a pena lembrar disso. Elias, todo deprimido, quase morrendo, fugindo de Jezabel. Um anjo vem e faz o que com Elias? Toca no Elias. O que Elias faz? Ele levanta. Então o que é o toque do anjo? É o sobrenatural. É quando um pastor ora com você e você recebe uma unção. É um culto poderoso que acontece. Aquela unção que vem, ela te coloca de pé. É o encontro com Deus. Esta unção de Deus que te pega e te coloca em pé. Mas o anjo diz assim, olha o que o anjo fala. Elias, está aí o pão. Coma. E está aí a água, beba. E aí a Bíblia fala que Elias comeu, e com a força daquele pão, ele andou 40 dias e 40 noites. Então, o que deu força para Elias caminhar, não foi o toque do anjo, foi o pão que ele comeu. Então, quando o crente começar a comer desse pão todo dia, irmãos, se Elias comeu um pão e andou 40 dias e 40 noites, e se você comer pão todos os dias, você não para mais nunca. Quem recebe isso aí? Eu estava conversando com um rapaz, nosso filho aqui, a gente vai cuidar muito bem dele, que está numa casa de recuperação. E a gente está falando sobre isso com ele. Se ele meditar na palavra todos os dias e estiver em oração, ele vai ser um vencedor, ele vai resgatar almas demais do inferno. E ele vai conseguir. Amém, irmãos? Então, olha só, terceira razão, a leitura com um programa, escuta isso aqui, te permite visualizar suas faltas. Quando não usamos o programa, eu escrevi isso daqui só para você ficar para você entender melhor. Então, quando não usamos o programa, temos uma falsa sensação de que nossa leitura está em dias. Você vai dizer assim, só não li ontem e tal. Acontece que você percebe que este ontem se repetirá por várias vezes no ano, ao ponto de poder se tornar a maioria dos dias. Deixa eu explicar isso daqui. Olha aqui para mim. O que acontece geralmente? Tiago está aqui. Tiago chega que ficou vermelho. Não, porque ele está moreno do clube. Então, o Tiago está aqui. Ele não tem um plano de leitura bíblica. Mas ele lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia. Sempre pega a Bíblia e sempre lê. Todo dia. Aí, o que vai acontecer com o Tiago quando ele estiver lendo a Bíblia dentro de um programa? Escuta, isso é batata, Tiago. Não fala para mim que não é assim não, porque você vai ver que vai ser batata. O que acontece? Vai ter dias, Tiago, que você não vai ler. Alguma coisa aconteceu, você acordou, a Cristiane já te chamou para sair, para passear, meu bem, hoje eu quero comprar um presente para você, e você interteu e tal, chegando no final do dia você não leu. Aconteceu isso um dia, mas escuta gente, quando não temos um programa de leitura bíblica, a gente não consegue mensurar
Quantas vezes dias como estes aconteceram durante uma semana, durante um mês, durante um ano? Vai comigo, vai por mim, acredita em mim, por favor. Você não consegue, você tem aquela sensação assim, não, eu li ontem, não, eu li, peraí, eu não li ontem, eu não li. Quando você coloca isso no programa, você vai ver que durante um mês, você ficou 10 dias sem ler Bíblia. Né? E isso é 1/3 do mês. Pensa nisso. Então, o programa, ele vai te ajudar a perceber as suas faltas. E nada melhor, irmãos, quando a gente percebe as nossas faltas, para a gente poder corrigir. É verdade ou não é? Não é verdade, irmão? Não é bom quando a gente está, sei lá, tem alguma coisa errada no nosso cabelo. Aí você passa na frente do espelho e diz, meu Deus! E arruma, não é bom isso? Né? Ou você prefere ficar aí todo descabelado, né? Remela no olho, e tal. Não é bom quando você se vê e se conserta? Quem concorda comigo que é bom? Então o programa de leitura te ajuda a perceber suas faltas. Outra coisa. Quarto, a leitura com o programa não é uma proposta, isso aqui é interessante, ó, não é uma proposta para novos convertidos. Não é. É engano pensar que, não, agora a minha leitura é muito mais avançada, eu não uso um programa. Não. O programa de leitura bíblica é para crentes de todas as idades espirituais. Vocês estão entendendo? Existem programas, irmãos, existem planos de leituras bíblicas que você consegue ler a Bíblia em 4 meses. Irmãos, ler a Bíblia em 4 meses não é para bebês espirituais. Não é. Né? Então, não é uma coisa de novo convertido. Então, se você tem isso na tua cabeça, eu desafio você a vencer essa sua imagem e entrar num plano de leitura bíblica. Quinto, olha aqui, falta só mais 2. A leitura com um programa que aborda vários livros em um só dia, aparentemente sugere uma falta de continuidade temática, mas na verdade é apenas uma questão de adaptação e boa vontade. Escuta aqui, ó, deixa eu explicar. Vou te fazer entender. Pastor, eu gosto de ler a Bíblia assim, ó. Eu gosto de pegar Gênesis e ir diretão. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rutes, Samuel, Reis, Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo. Eu gosto de ler assim. Não, tudo bem. Não estou questionando isso de jeito nenhum, esse é o seu hábito. Não há pecado nisso. E meu iPad acabou a bateria e eu não tenho mais a palavra. Então, não há pecado nisso, tá? Agora, eu quero só te desafiar assim, escuta. Quando você faz a leitura bíblica, se você perguntar para mim, pastor, o que você recomenda? A minha recomendação é minha, tá? A minha recomendação é que você siga um plano de leitura, que você leia um pouco de Novo Testamento, de Antigo Testamento, que você leia picado. Talvez você vai ter a sensação de que vai perder continuidade, mas você vai descobrir com o tempo que não perde a continuidade. Você consegue acompanhar o raciocínio de toda a leitura. Por que eu estou sugerindo isso? Porque você vai ter a oportunidade de caminhar durante todo o ano, alimentando de diferentes porções da Bíblia. De uma porção poética, de uma porção profética, das cartas, da história. Então você vai ser alimentado de maneira mais homogênea. Entende isso, irmãos? Amém? Então eu de fato desafio os irmãos a isso. E eu acho que o 6º ponto que estava aqui era o fato de você fazer uma leitura sem um programa. Você faz uma leitura muito seletiva. Isso aqui é verdade, ó. Quem está comigo aqui ainda? Suponhamos que você seja um tremendo leitor da Bíblia. Você gosta mesmo de ler a Bíblia. Mas se você não segue um programa, é possível que durante o ano você tenha lido 3 vezes o seu livro predileto. Qual que é o seu livro predileto da Bíblia? Você gosta muito de ler.
1 Samuel, 2 Samuel, é isso que ela falou? 1 Samuel, 2 ela ama demais Samuel, ama demais a história. A quem gosta demais de Neemias. Nossa, Neemias. Aleluia. Mas aí no final do ano, a pessoa nem percebeu que ela não leu nada de Ageu, não viu nada de Miqueias, né? Mas não leu, né, Ageu. Não leu nada de Naum. Ai, pastor, e o que tem a ver não ler Ageu, não Naum? Irmãos, escuta, a Bíblia toda é inspirada. Eu quero descobrir tudo o que está na Bíblia. Entende? Então, o plano de leitura bíblico vai te ajudar a não ser seletivo na sua leitura. Você vai ler a Bíblia inteira. Quem está comigo aí? Quem está me entendendo? Então, nós já fizemos muitas coisas aqui na igreja, e uma das coisas que nós já fizemos com relação a esse assunto foi dar para você um plano de leitura. Eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque parece que nada que é dado funciona. Então eu quero que você corra atrás. Se você quiser uma ajuda no pessoal, eu vou te ajudar. O que eu recomendo? Irmãos, existem programas de leitura bíblico para smartphone, né? Perfeitos. Então hoje em dia, você não precisa nem ter um papel na mão. Seu telefone, seu celular, né? Seu tablet, tudo isso te oferece caminhos para você ter o seu plano de leitura bíblico. Então eu desafio você. Não espera janeiro, não precisa. Não, em janeiro eu começo. Não, eu começo amanhã. Né? Estabelece logo o seu plano de leitura bíblica, o seu plano de leitura, para você manejar bem a palavra da verdade. Quem compreendeu? Aí eu quero só encerrar com isso, ó. Não é só ler. A gente falou o tempo inteiro aqui sobre leitura. Mas com Bíblia, não é só ler. Eu quero que você aprenda comigo aqui, ó, de novo. Deixa eu ensinar isso para você de novo. Então, o crente, ele tem que ler, ele tem que ouvir, ele tem que estudar, ele tem que meditar e ele tem que decorar. Vamos de novo? Você tem que ler a palavra todos os dias, lendo a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Quando é que você ouve a palavra? Na sua célula, no seu discipulado, no culto de domingo, no Tadel, tem que ouvir. Diga comigo, crente tem que ler, crente tem que ouvir, depois, crente tem que estudar, diga. Estudar a palavra, irmãos, estudar a palavra. Hoje, irmãos, escuta aqui. Hoje, você pode estudar tanta palavra pela internet. Você não precisa nem gastar dinheiro. Ler uma história, igual eu estava vendo aquela reportagem da Belém da Galileia e Belém da Judéia. Jesus talvez não teria nascido, de acordo com alguns arqueólogos, né, na Belém da Judéia, teria nascido na Belém da Galileia, porque Nazaré, que era a cidade de origem de Maria, era perto, era 7 quilômetros da cidade de Belém, só que Belém da Galileia. Então assim, aquilo foi me impressionando tanto, porque eu estive em Israel, então essa coisa toda da distância me impressiona muito, porque é diferente, né? É tudo tão pertinho, Jerusalém, da Galileia, aquela coisa toda aí, são lugares diferentes, mas tudo tão pertinho, mas tudo isso encanta, e o crente tem que estudar, entendeu? Tem que estudar, Decápolis, a pessoa vai lá e lê lá sobre Decápolis. O que é Decápolis? O que é de onde? Vai estudar, entende? Né? Jesus encontrou um endemoniado de Gadar. A pessoa talvez nem atenta para isso. O que é Gadar? Da onde é isso? Onde ficava? Né? Então, irmãos, eu percebo assim, a gente tem que estudar. Tem até umas gafes que as pessoas cometem, né, terríveis. Não chega a ser tão escandalosa como a gafe da Miss Universo, né?
Mas a pessoa chega assim, irmãos, porque Jesus tocou o esquife, Jesus sabia tocar aquele instrumento. Você sabe o que é o esquife? O caixão, não era um instrumento. E as pessoas fazem muitas piadas com isso, né? Então, as talhas, onde a água que é transformada em vinho foi colocado, tudo tem uma simbologia, por que elas foram usadas. Crente tem que estudar a palavra. Amém, irmãos? Então vamos lá comigo, rapidinho. Ler, ouvir, estudar e depois meditar. Meditar naquela palavra. O que é meditar na palavra? É pensar. Teve um dos versículos que eu mais meditei na minha vida, porque foi assim um momento que eu estava passando por muitas coisas. Filipenses 4, 6 e 7, né? Que diz, acho que o versículo 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossa mente e o vosso coração. Rapaz, eu fiquei com isso na minha cabeça. Essa paz, a paz que excede o entendimento, ninguém pode entender essa paz. Ninguém, aquilo que eu recebi ontem, Tiago, quando eu orei, anteontem, quando eu orei pela moto que foi roubada. Uma paz que excede o entendimento. Então, comece a meditar nisso. O crente tem que meditar na palavra, vai dar frutos. E, por fim, decorar. Desses 5 pontos, para a gente fechar aqui, desses 5 pontos, qual o ponto que você tem mais carência? Qual o seu pior ponto? Leitura, ouvir, estudar, meditar ou decorar? Decorar, né? Então eu não sei. Descubra qual é o ponto mais fraco e melhore a sua leitura, melhore o seu meditar. Amém, irmãos? Amém? Eu quero que você, assentados mesmos, vamos orar pela sua leitura bíblica. Amém? Bem, como eu fiz um desafio, eu quero perguntar aqui. Não é por mim não, é por você. Quantos aqui aceitam o desafio de correr atrás de um plano de leitura bíblica e ler a palavra, estudar a palavra? Glória a Deus. Então, desafio dado, desafio entendido, desafio aceito, né? Irmãos, quando o pastor chegar aqui e pregar uma palavra errada, você vai dizer: eu li isso hoje. Aquela palavra que o pastor Jackson pregou, da cidade de refúgio, foi tão bom para mim, sabe por quê? Porque tinha sido a minha leitura da semana, daquele dia, da semana, na mesma semana eu tinha lido, então estava tudo tão fresquinho na minha mente, eu fui tão edificado, entendeu? Então é tão bom quando você está pregando, e a pessoa fala assim: li isso, pastor, estou lendo isso, me fala mais. Amém, irmãos? Vamos ser conhecedores da palavra aqui, tá? Feche os seus olhos.